É uma satisfação para mim poder estar aqui atendendo esse convite para falarmos acerca de um tema bastante palpitante, que é a doutrina do Espírito Santo. Parabenizo toda a equipe do grupo EBD em questão, especialmente o pastor André, pela iniciativa dessa série de eventos virtuais que os irmãos estão promovendo, esses encontros online, que certamente contribuem para a reflexão doutrinária, teológica, para a investigação bíblica, para o aprofundamento nos assuntos pertinentes à palavra, à obra e ao reino de Deus, e também contribuem para a solidificação de nossas escolas bíblicas dominicais em todo o Brasil. Nós temos, com a graça de Deus, também trabalhado bastante na área do ensino. Os irmãos veem aqui ao fundo uma imagem que nós personalizamos, um banner, da página que nós também administramos, que é a página EBD Inteligente, tanto no Facebook como no Instagram. Os irmãos que ainda não conhecem, não seguem essas páginas, estão convidados a seguir. São páginas alimentadas diariamente com conteúdo relevante para quem ama e faz a escola dominical acontecer. Nós vamos falar hoje aqui sobre doutrina do Espírito Santo e, é claro, um encontro de 1 hora não nos permite esgotarmos esse assunto, e ainda que fosse possível em termos de tempo, não me seria possível em termos intelectuais poder esgotar um tema tão exaustivo, tão intenso, tão cheio e rico em informações e conteúdo como é esse assunto doutrina do Espírito Santo. Mas eu creio que com a ajuda de Deus nós poderemos aqui, de modo introdutório, trafegar sobre alguns dos pontos mais importantes da doutrina do Espírito Santo. E para me auxiliar, dentre várias obras que eu poderia aqui tomar como um suporte teórico e teológico para essa nossa palestra, eu preferi tomar essa obra aqui, que alguns irmãos devem ter em casa, que é o livro Pneumatologia, a pessoa e a obra do Espírito Santo. É o livro do curso teológico da ETAD, né? A Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus do Brasil. Creio que os irmãos aí que são pentecostais, especialmente os assembleanos, se não têm, mas já tomaram conhecimento acerca desse curso. Esse livro ele foi produzido para a ETAD, escrito por um dos pastores de grande envergadura do movimento pentecostal aqui no Brasil, que foi o querido pastor Estevam Ângelo de Souza. Foi pastor por muitos anos no estado do Maranhão. E eu vou utilizar esse livro aqui, meus irmãos. Eu estive comentando esse livro recentemente, eu precisei, por força do dever que me foi incumbido, ler este livro na íntegra, e não só ler, mas também comentá-lo, para uma instituição que me fez esse pedido, e eu gostaria de usar esse livro para dirigir, para que nós sejamos aqui objetivos e que a gente possa ir desenvolvendo os tópicos mais importantes referentes à doutrina do Espírito Santo. Inclusive, se algum irmão ou irmã tiver esse material em casa, poderá fazer uso dele neste momento. Na escola dominical, nós temos a nossa revista da escola dominical, onde a gente vai seguindo ali os tópicos, os pontos. Particularmente, eu gosto de ministrar cada tópico, cada ponto da lição. A gente, evidentemente, não lê todo o conteúdo, nem deve ler todo o conteúdo da lição, mas a gente segue o roteiro que está ali colocado. É o que eu vou fazer também aqui. Eu vou seguir o roteiro que esse livro da ETAD traz para nós, para que sejamos práticos e eficientes e aproveitemos ao máximo essa 1 hora que temos. Eu também quero, evidentemente, ao final, deixar um espaço para a interação com os irmãos perguntarem, tirarem dúvida. E para eu também não ficar falando 1 hora direto sozinho, pode ser aqui que entre um tópico e outro, a gente abre um espaço para os irmãos fazerem suas perguntas e tirarem suas dúvidas, aquilo que evidentemente eu não souber responder. O nosso pastor André Moreira está aí para nos dar um suporte e nós estamos aqui entre mestres, né? Dar aula para professores é só lembrar. Então, os irmãos aqui todos poderão se ajudar, tá bom? Bem, primeiro eu quero dizer que essa é uma das doutrinas fundamentais para o pentecostalismo. Eu não sei se todos os irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando são pentecostais,
Mas o fato é que, como dizia o pastor Raimundo de Oliveira, a doutrina pentecostal, ela avivou também a doutrina do Espírito Santo no protestantismo. Doutrina essa que estava esquecida entre os cristãos protestantes, de modo geral, mas que com a explosão do avivamento pentecostal no início do século passado, acabou que atraindo os olhares de toda a igreja cristã em todo o mundo para refletir. Então, muitos teólogos, muitas igrejas, muitos seminários, muitas obras voltaram seus olhares para o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, para compreendê-lo melhor, estudá-lo melhor, perceber a sua personalidade melhor e também a sua atividade melhor na igreja e através da igreja. Nunca se produziu tanto acerca do Espírito Santo como nas últimas décadas. Quer seja para endossar posicionamentos que nós pentecostais abraçamos, cremos, experimentamos e pregamos, quer seja para refutar. Mas o fato é que a pessoa e a obra do Espírito Santo, como nunca em toda a história do cristianismo, tem recebido olhares de atenção, se não vejamos quantos livros falam sobre ele e hoje enchem prateleiras de livrarias e de editoras por todo o Brasil. E, sem dúvida alguma, o movimento pentecostal foi de suma importância para resgatar esse olhar para a pessoa e a obra do Espírito Santo. Bem, então, primeiro, falando de doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, o primeiro ponto que eu trago para os irmãos é a natureza do Espírito Santo. E aí, o pastor Estevam Ângelo de Souza, nesse livro que eu apresentei aos irmãos, do curso da ETAD, ele traz aqui os seguintes pontos acerca da natureza do Espírito Santo. Primeiro, personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós somos um povo trinitariano, diferentemente dos unitarianos ou dos unicistas. O que é cada um desses grupos? Os trinitarianos não acreditam em 3 deuses, porque aí nós seríamos triteístas, seríamos pagãos, seríamos politeístas, acreditando em uma diversidade de deuses. Não é isso que a Trindade ensina, não é isso que a concepção trinitariana acerca da divindade ensina. O trinitarianismo acredita na existência de um único Deus, mas que subsiste eternamente, desde sempre e para todo sempre, em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. São 3 pessoas que coexistem desde toda a eternidade no céu, mesmo antes da criação dos homens e dos anjos. Deus sempre foi uma grande família. E aqui eu não quero endossar aquela teoria que alguns têm defendido e pregado, que o Espírito Santo seja uma mulher, o Pai seja um homem, e dessa junção entre o Espírito e o Pai nasceu o Filho. Não, longe de mim defender essa heresia. Mas o fato é que o Espírito Santo, o Filho e o Pai constituem uma família que existe desde sempre. Por isso Deus é amor. É um dos atributos mais destacados do ser de Deus, é o amor. Deus não poderia ser amor se ele não fosse eternamente uma família, se ele não tivesse a quem amar, se ele não tivesse a quem devotar este sentimento. Mesmo antes da criação dos homens e dos anjos, Deus já amava. O Pai amava o Filho amava o Espírito Santo, o Espírito ama o Pai e o Filho. Há um amor perfeito entre as pessoas da Trindade. Aliás, acreditar que Deus é amor é um dos fundamentos para acreditarmos na doutrina da Trindade. Então, o Espírito Santo é uma dessas pessoas que tem autonomia em relação ao Pai e ao Filho, mas a eles estão ligados pela mesma substância divina, pela mesma natureza divina, o mesmo poder, os mesmos atributos. A única coisa que o Filho de fato tem, que o Pai e o Espírito Santo não têm, é um corpo humano.
porque isso aí realmente é apenas de Jesus desde a sua encarnação, quando ele assumiu a natureza humana. Então ele passou a ter duas naturezas para nunca mais deixar de tê-las, a divina e a humana. Pai e Espírito Santo, apenas a natureza divina, apenas a natureza espiritual. Mas nós então cremos que o Espírito Santo é uma pessoa com consciência, com autodeterminação, com vontade, com sentimentos. O Espírito Santo não é uma força que emana de Deus. O Espírito Santo não é um sopro de Deus. O Espírito Santo não é um mero vento energizado que procede de Deus, como creem os unitarianos. Porque, diferentemente dos trinitarianos que creem em três pessoas distintas, constituindo uma única divindade, o que é um grande mistério para a mente humana, os unitarianos preferiram resolver essa questão de forma muito mais simplória, de forma muito simplista. Eles recusam o mistério da Trindade e dizem, não, Deus é uma pessoa só. Jesus Cristo, ele é homem, ele não é Deus, ele não é divino. Inclusive, dos grupos mais destacados dentro dos unitarianos estão as testemunhas de Jeová, que entendem que o Pai é Deus, mas o Filho Jesus Cristo, que é Salvador, para as testemunhas de Jeová, Jesus é Salvador, Jesus é Messias, Jesus é Rei, mas Jesus não é Deus. Jesus não compartilha da mesma divindade que o Pai. É por isso que lá na tradução da Torre de Vigia, de João, capítulo 1, versículo 1, as testemunhas de Jeová traduziram assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Eles colocam o artigo indefinido um, e colocam Deus com D minúsculo, que na verdade ali não é para falar da divindade de Cristo, na interpretação das testemunhas de Jeová. Não é para falar da divindade de Cristo, mas para falar de um poder divino do qual esse Cristo foi revestido. Então, os unitarianos, eles estão dispostos até a admitir que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador e que Jesus é Rei sobre reis, mas eles não estão dispostos a admitir que Jesus seja tão eterno, tão poderoso, tão sábio, tão onisciente, onipotente, onipresente, tão Deus como o Pai. E o Espírito Santo, para os unitarianos, não existe enquanto uma entidade distinta, enquanto uma pessoa viva, consciente e distinta do Pai e do Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo, para os unitarianos, seria simplesmente a energia, o poder de Deus em operação no universo. Os unicistas, cujo grupo no Brasil que talvez mais o representa seja o grupo musical A Voz da Verdade, os unicistas eles interpretam da seguinte maneira, olha, nós não cremos na Trindade em três pessoas distintas, mas nós também não somos unitarianos. Por quê? Porque eles vão dizer, os unicistas, que creem no Pai, creem no Filho e creem no Espírito Santo, mas como uma única pessoa. Então, diferente dos unitarianos, que admitem duas pessoas, o Pai e o Filho, mas o Filho não é Deus, os unicistas dizem é uma pessoa só que manifesta-se com três faces diferentes, com três identidades diferentes, no Antigo Testamento Pai, no Novo Testamento Filho, após a sua ascensão para o céu, passa a se apresentar como Espírito Santo, mas é uma única pessoa divina, de tal modo que o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino, porque no final das contas é uma pessoa só, revelando-se com três máscaras diferentes. Nós não cremos assim. Para nós, como eu disse nos comentários que escrevi acerca desse livro, para nós, unitarianos, como as Testemunhas de Jeová, unicistas, como o grupo Voz da Verdade, estão de mãos dadas com a heresia. Como é que se pode dizer que Jesus não é Deus se ele recebeu adoração, se ele perdoou pecados, se ele reivindicou para si ser o mesmo Senhor do Antigo Testamento, profetizado como Senhor, Deus e Rei pelos antigos profetas. Aliás, Isaías, no capítulo 9, versículo 6, naquela famosa profecia, ele disse que ele será chamado Deus Forte. Né? Então, para nós, Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo é, de fato, uma pessoa, e isso está muito claro para nós, dentre várias referências
que poderíamos aqui citar, mas para não sermos demasiados, o batismo de Jesus nas águas é a grande prova de que existem três pessoas distintas compartilhando a mesma divindade. Pois quando Jesus entra nas águas para ser batizado por seu primo João Batista, o que é que se vê ali naquele enredo, naquela narrativa? Jesus nas águas, o Espírito Santo, que é distinto do Filho, descendo sobre Jesus em formato de uma pomba, e uma voz dos céus, que era a voz do Pai, bradando, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Olha que nó na cabeça de unicista esse texto. Se Deus é uma pessoa só, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, olha que coisa esquisita nós temos. Essa mesma pessoa dentro das águas, essa mesma pessoa descendo em forma de uma pomba sobre ela mesma, e essa mesma pessoa nas águas descendo em forma de pomba sobre ela mesma, falando com ela mesma a partir dos céus. Então é esquisito e é confuso essa doutrina unicista, nós a recusamos peremptoriamente. Outros pontos acerca da natureza do Espírito Santo, além de ele ser uma pessoa distinta do Pai, do Filho e distinta do Filho, e, portanto, três pessoas constituindo uma única divindade, é que o Espírito Santo é Deus. Isso já está muito claro. Não à toa, naquele episódio de Ananias e Safira, quando eles mentiram acerca do valor da propriedade que eles tinham vendido, eles mentiram diante dos apóstolos do Senhor, o apóstolo Pedro disse, primeiro, vocês mentiram ao Espírito Santo. E depois ele diz, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. O Espírito Santo ele é chamado reiteradas vezes no Antigo e no Novo Testamento de Espírito de Deus. E não só pelos nomes ou os títulos que o Espírito Santo carrega, se é possível identificar sua natureza divina, mas também pelas obras que o Espírito Santo faz. Aquilo que o Espírito Santo faz é próprio da divindade. O Espírito Santo, ele vai, como disse o apóstolo Paulo, nas profundezas do Pai, nas profundezas de Deus, aonde ninguém mais pode ir. O Espírito Santo, ele é o vicário, ele é o substituto de Cristo na igreja. O vigário de Cristo na igreja é o Espírito Santo. Quando Jesus disse, vou para o Pai, mas rogarei, ele vos enviará outro. Esse outro no texto grego é outro da mesma espécie, outro da mesma substância, outro da mesma grandeza. Imagina se Jesus tivesse voltado para o céu e deixado a igreja entregue aos cuidados de alguém fraco, de alguém que não fosse de sua mesma eficiência, de sua mesma competência. Os dons espirituais, que nós vamos ver mais à frente, distribuídos pelo Espírito Santo na igreja, dons de poder, dons de cura, dons de operação de maravilha, evidenciam que o Espírito Santo é onipotente, é onisciente e onipresente. Jesus disse aos seus discípulos, o mundo não pode recebê-lo, mas ele está entre vós e habitará em vós. Ora, como é que o Espírito Santo pode habitar em cada crente? Paulo disse que nós somos templo e morada do Espírito. Como é que o Espírito Santo pode habitar em cada crente se o Espírito Santo não é onipresente? Se o Espírito Santo é Deus, se o Espírito Santo está em cada crente, ele é onipresente. Se ele é onipresente, ele é Deus, porque a onipresença é um atributo exclusivo da Trindade. Então, por N evidências bíblicas, nós podemos confirmar a divindade do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo. Aí existem vários nomes, né, que nós podemos aqui mencionar e estudar. Espírito Santo, que fala justamente da sua natureza santa e também da sua atividade santificadora. Quando a gente fala de Espírito Santo, é o Espírito que é santo e é o Espírito que santifica. Aliás, a santificação é uma obra do Espírito Santo naquele que foi regenerado. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, né? Espírito de poder, Espírito de graça, Espírito de verdade, Espírito do Senhor, dentre outros vários títulos atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Símbolos do Espírito Santo. O que é que se pode falar dos símbolos? Existem vários símbolos, várias figuras, várias imagens. Deus trabalha muito com imagens na Bíblia Sagrada. Nós, por exemplo, tivemos recentemente, os irmãos que usam a revista de adultos da CPAD, nós tivemos recentemente uma revista que falava sobre o tabernáculo de Moisés. Se não me engano, comentado pelo pastor Claudio de Andrade. E aí nós estudamos lições do tabernáculo. O que é que o tabernáculo construído por Moisés, com a sua diversidade de metais e de materiais, a diversidade de cores que revestia aquela casa portátil de Deus, o que tudo aquilo representava para a igreja, o que tudo aquilo apontava para o futuro.
Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que todas aquelas coisas eram sombras, eram figuras, eram imagens que Deus usava para ilustrar realidades espirituais. Então, quando a gente fala de símbolos do Espírito Santo, nós estamos pensando em imagens do nosso cotidiano, imagens que nós vemos, que nós conhecemos, que Deus ele toma por empréstimo para ilustrar também a pessoa e a atividade do Espírito Santo. Por exemplo, quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E essa pomba, ela fala de simplicidade. O próprio Jesus ele recorre à figura da pomba como simplicidade. Ele diz, sede simples como as pombas. O Espírito Santo ele é tão simples, mas tão simples que ele não fala de si mesmo, né? Eu acho isso muito bonito. Eu estava meditando nisso esses dias. O Espírito Santo é Deus humilde. A gente pode falar da humildade de Deus na própria pessoa de Jesus Cristo encarnada. Mas a gente também pode falar da humildade de Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse, ele não falará de si mesmo, mas de tudo que de mim há de receber, ele falará, ele ensinará. Então o Espírito Santo ele não fala de si mesmo. Ele não dá testemunho de si mesmo. Quem dá testemunho do Espírito Santo é o Filho, Jesus Cristo e a igreja. Mas a obra do Espírito Santo é empoderar a igreja para que a igreja testemunhe de Jesus. O Espírito Santo busca o louvor da igreja para Jesus. Então, a pomba é um desses símbolos da humildade do Espírito Santo, de sua ternura. Outros símbolos do Espírito Santo que nós podemos destacar aqui é o vento, né? Jesus disse que quem é nascido de Deus, ele disse lá para Nicodemos, da água do Espírito, ele é como um vento. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Não à toa, lá no dia de Pentecoste, duas imagens, duas figuras, dois símbolos corriqueiros para o Espírito Santo da Bíblia, que são o vento e o fogo, além também da água. Jesus mesmo disse em João 7, que aquele que nele cresce, rios de águas vivas fluiriam do seu ser, e o próprio João interpreta dizendo que Jesus se referia ao Espírito Santo, que ainda não fora dado. Então, vento, fogo e água são três símbolos do Espírito Santo. Mas observem que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem em forma visível de fogo, porque a Bíblia diz que se viu línguas repartidas como aquele fogo, antes dessa visão do fogo, nós tivemos o quê? Um som como de um vento veemente. Então, um grande barulho. Talvez não chegou a soprar vento ali de fato, mas um grande barulho, como de um vento veemente, se pôde ouvir ali. Era justamente o Espírito Santo descendo para repousar sobre a igreja ali reunida e empoderá-la e inaugurá-la. Bem, então, nós falamos aqui sobre a personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa, falamos sobre a divindade, o Espírito Santo é Deus, falamos sobre nomes do Espírito Santo, e nomes na Bíblia Sagrada, eles sempre têm uma conotação de ser muito mais que uma identidade social. O nome carrega características, né? Os hebreus, eles costumavam muito atribuir nomes aos filhos com significados que eles desejavam para os seus filhos, ou que eles profetizavam para os seus filhos, como é o caso, por exemplo, de Jacó ao dar nomes aos seus filhos e ao abençoá-los em sua velhice. Então, os nomes do Espírito Santo são mais que uma identidade social do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo dizem respeito ao caráter dele e à atividade dele. Repito, o próprio nome Espírito Santo fala deste Deus que é Espírito, que é invisível, que é imaterial, mas que é verdadeiro, que é real, que é santo em sua essência e que é santificador na obra que realiza através da igreja. E falamos sobre alguns dos símbolos do Espírito Santo. Segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos é o Espírito Santo no Antigo Testamento. E aí o Estevão Ângelo, ele cita aqui o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo antes do dilúvio, o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento, sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas. O segundo versículo da Bíblia já menciona o Espírito Santo, né? Porque o primeiro versículo, Gênesis 1:1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, já é o segundo versículo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia.
tem uma tradução que diz pairava. Eu não gosto muito dessa tradução pairava, porque pode levar o leitor moderno a interpretar mal, a pensar que fala do Espírito Santo parando em cima da superfície das águas. Mas, na verdade, é pairava, isso é, ele se colocava acima da superfície. Mas eu prefiro mesmo a tradução se movia, porque leva-nos a pensar o Espírito Santo agindo, movimentando-se, porque, de fato, o Espírito Santo é um espírito de movimento, é um espírito de atividade, não é um espírito inerte, não é uma matéria bruta, é uma pessoa consciente, autônoma, de poder, é Deus agindo na criação. Então, o Espírito Santo ele já é citado no 2º versículo da Bíblia Sagrada. Isso mostra que ele é muito importante, muito importante. Ele é citado, inclusive, antes mesmo do Filho, né? Que começará a ser citado lá nas profecias. Gênesis 3,15 é a primeira menção em uma linguagem... O Espírito Santo ele participou ativamente da criação. Eu confesso, irmãos, que eu não sou muito simpático, inclusive o pastor Estevão Ângelo trabalha com essa tese aqui no seu livro, e é muito corriqueiro nos livros de teologia sistemática nós encontramos essa informação, mas que parece-me não termos respaldo bíblico suficiente para afirmarmos assim. O que é que os comentaristas, os teólogos costumam dizer? Eles costumam dividir papéis na criação. O Pai se encarregou de uma coisa, o Filho se encarregou de outra coisa, o Espírito Santo se encarregou de outra coisa. Geralmente se diz que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo supervisionou. Entretanto, eu não vejo essa tripartição de atividades na criação entre as pessoas da Trindade na Bíblia Sagrada. Eu não conheço textos bíblicos que digam, olha, o Pai só planejou, entregou o esboço, né, o projeto, a planta baixa, e o Filho, que foi o mestre de obras, é que tocou o barco. Nem também vejo nenhum versículo que me leve a pensar que o Espírito Santo não executou, nem planejou, mas apenas supervisionou a obra que o Filho estava executando. Então, embora isso seja muito recorrente na teologia, não é isso que a Bíblia afirma. Eu prefiro crer que Pai, Filho e Espírito Santo somaram forças, uma verdadeira sinergia, para executarem toda a obra da criação, desde a fase do planejamento, a execução e a supervisão. Então eu não vejo essa coisa muito rígida de não, o Pai planejou e entregou para o Filho executar. Não, o Filho executou e depois o Espírito veio investigar se estava tudo certo. Não, não é isso que a Bíblia me leva a crer. Aliás, quando Deus ele diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, esse façamos no plural já leva-nos a perceber que a Trindade inteira esteve envolvida na criação. Não apenas um na fase de planejamento, outro na execução e outro na supervisão. O Espírito Santo ele é gerador de vida, né? O Espírito Santo é ele quem traz a vida ao homem, é ele quem traz a vida à natureza. Eu não consigo conceber Deus criando vida na terra, Jesus criando vida na terra e o Espírito Santo só observando. Aliás, eu penso que a criação do homem a partir do pó da terra foi uma atividade compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É inusitado até, e de certo modo emocionante, pensar no Pai, no Filho e no Espírito Santo pisando na terra, ali se divertindo com muita alegria, porque a criação certamente foi algo regozijante para a Trindade, não foi algo enfadonho, não foi algo irritante, foi algo prazeroso. E eu fico pensando ali em que conversa o Pai, o Filho e o Espírito Santo batia, que papo eles bateram entre si enquanto iam ali juntando o pó, o barro, modelando cada peça do corpo de Adão, cada osso, cada órgão. Como disse Davi, eu fui entritecido, costurado, fio a fio, né? Então eu creio que a Trindade participou ativamente de todos os processos da criação, seja da natureza, do cosmos, seja do próprio homem.
O Espírito Santo esteve ativo em toda a história da humanidade. Agora, é claro que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele esteve presente de forma muito mais, vamos dizer, de forma a atuar muito mais nos bastidores, né? O Espírito Santo ele não está revelado ainda no Antigo Testamento como uma pessoa distinta do Pai. Isso aí é algo que vai se descortinar com a revelação progressiva de Deus na Bíblia Sagrada, especialmente com a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, e com o conhecimento que os discípulos e a igreja vai adquirir, vai receber de Cristo a partir daí, acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo quem está capacitando os patriarcas, como Noé, na pregação da justiça e anunciando aos homens a necessidade de se arrependerem, na iminência do juízo de Deus que eles amargariam se não se arrependessem. É o Espírito Santo quem está agindo através de Moisés, aquele homem que, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, foi poderoso em palavras e obras. Os sinais, as maravilhas que ele operara, fora pelo poder do Espírito de Deus que nele habitara. Os profetas do Antigo Testamento também manifestaram dons e receberam revelações lindas de Deus por atuação do Espírito Santo sobre eles. Tanto é que Pedro vai dizer que nenhuma profecia é produzida pela vontade humana, porque os profetas falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, todos os livros, os 39 livros do Antigo Testamento, foram escritos a partir de um sopro, né? O Theopneustos, o sopro do Espírito de Deus no interior daqueles autores dos livros do Antigo Testamento, bem como também os autores do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo está ali presente. Agora, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não está distribuído de modo generalizado. O Espírito Santo não está repartido com toda a comunidade de fé, com toda a igreja do Antigo Testamento. Está sobre, geralmente, líderes, quer sejam profetas, quer sejam juízes, quer sejam reis, quer sejam sacerdotes. Geralmente, aqueles que exerciam posições de liderança ou que recebiam de Deus uma graça divina para uma obra extraordinária, sobre esses o Espírito Santo vinha e os empoderava. O Espírito repartido de forma democrática, popular, entre todos os crentes, é uma obra que o Pai guardava para os tempos do fim. Tempos esses que se iniciou justamente com o advento de Cristo e, em especial, com a fundação da igreja no dia de Pentecostes, em Atos 2. Lá se cumpriu o que o próprio Pai dizia: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramar fala de chuva torrencial, de chuva abundante. Não é mais gotejar, não é irrigar, é derramar como chuva torrencial o meu Espírito. Então, enquanto no Antigo Testamento nós temos um gotejar do Espírito, no Novo Testamento nós temos uma chuva torrencial do Espírito Santo. Talvez por isso Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, né? Somos nós. Nós não vimos a Cristo pessoalmente, nós não participamos do seu tempo, mas nós cremos nele e recebemos medidas extraordinárias do Espírito Santo que o Pai reservou derramar em nossos dias. Bem, aqui estão fagulhas, muito mais se poderia dizer acerca da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas para sermos objetivos, os irmãos deverão, pelo menos até aqui, se contentar um pouco com esse facho de luz acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo no Novo Testamento. Aí nós vemos o Espírito Santo no Novo Testamento, no ministério de João Batista, que foi o precursor imediato de Jesus Cristo, primo de segundo grau de Jesus, porque a mãe de Jesus, que foi Maria, e Isabel, que era mãe de João Batista, eram primas. Então, João Batista e Jesus também têm laços familiares, eles são primos. João Batista, ele recebe o Espírito Santo, o anjo Gabriel já tinha anunciado isso a Zacarias e a Isabel, que esse menino ele seria empoderado pelo Espírito Santo para ser o precursor, o arauto. Né? O arauto era aquela figura que ia adiante do rei, anunciando que ele estava vindo, chamando todo o povo a prestar reverência, a prestar continência, a se dobrar diante do rei. É o que João Batista faz como arauto. Ele vem primeiro, pelo menos em 6 meses antes de Cristo, ele vem anunciando
Jesus Cristo, o Senhor e o Messias. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Né? Então, João Batista foi, de fato, um arauto empoderado pelo Espírito Santo. Ainda que João Batista não tenha vivido para experimentar o Pentecostes, ele não fez parte de Atos 2, tinha sido decapitado. E ainda que João Batista não tenha operado nenhum sinal miraculoso, não tenha operado nele aqueles dons espirituais, aqueles carismas lá de 1 Coríntios 12, mas João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo e fiel ao Espírito Santo. O interessante é que, cheio do Espírito Santo, ele anuncia que Jesus batizará no Espírito Santo. O Espírito Santo no ministério de Cristo. O próprio Jesus, ele também foi cheio do Espírito Santo. Isso é muito curioso, né? Porque é Deus se enchendo de Deus. O Deus Filho encarnado se enchendo do Deus Espírito. Porque como ele humilhou-se a si mesmo, como ele aniquilou-se a si mesmo, como Jesus, embora sendo Deus, não apegou-se aos seus atributos divinos, à sua força onipotente enquanto aqui viveu, ele se autolimitou, ele abriu mão de usar os seus próprios poderes para viver na dependência do Espírito Santo. E isso é muito importante nós atentarmos, porque geralmente quando falamos dos milagres que Jesus operou, nós falamos como se fossem milagres operados pelo seu próprio poder. Mas, na verdade, esse poder miraculoso que operou em Cristo era o poder do Espírito Santo sobre ele. Tanto é que lá na sinagoga em Nazaré, o próprio Jesus, ele leu um trecho do rolo de Isaías, onde estava dito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas, curar os quebrantados de coração, devolver a vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, observe que o próprio Jesus, ele admite que o Espírito de Deus o capacitou, o Espírito de Deus está sobre ele. Observem, por exemplo, que quando os fariseus, os judeus descrentes, dizem que Jesus expulsa demônios pelos poderes de Beelzebul, Jesus ele não toma ofensa para si, ele toma ofensa para o Espírito Santo. Ele diz: olha, toda blasfêmia que vocês fizerem contra o Filho ou contra o Pai, ser-lhe-ão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão nem nessa vida, nem na porvir. Mas por que Jesus diz blasfêmia contra o Espírito Santo se os judeus estavam falando dele, Jesus, não era do Espírito Santo? Os judeus estavam dizendo: ele, Jesus, expulsa demônios pelo poder de Belial. Então, por que Jesus fala de blasfêmia do Espírito Santo? O que é que tem a ver? É muito simples. É porque o poder que operava em Jesus para expulsar os demônios não era o poder dele, era o poder do Espírito Santo. É por isso que quando eles ofendem esse poder que está em operação em Jesus, Jesus adverte-os dizendo: olha, vocês não estão blasfemando de mim, não. Vocês estão blasfemando o Espírito do Pai, o Espírito de poder, o Espírito Santo, não é o Espírito imundo de Beelzebul. Então, meus irmãos, é bom nós atentarmos para o fato que até Jesus Cristo, embora sendo Deus, mas estando em carne e tendo se autolimitado e aberto mão temporariamente de usar os seus próprios poderes onipotentes, Jesus ele estava revestido do poder do Espírito Santo. Observe Lucas, capítulo 4. Ele foi levado pelo poder do Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O ministério todo de Jesus é um ministério empoderado do Espírito. E aí fica uma aplicação prática para nós aqui, né? Se até Jesus, embora sendo Deus, mas encarnado, dependeu em todo o tempo do poder da assistência do Espírito Santo, muito mais nós que somos apenas seres humanos, não somos divinos. Muito mais nós dependemos da presença e do poder do Espírito Santo. Se engana quem pensa poder levar a cabo a obra de Deus dependendo apenas de recursos humanos, estratégias humanas, métodos humanos. Né? Nós precisamos do poder do Espírito Santo. É por isso que Davi, quando pecou e foi repreendido na face por Natã, Davi depois foi orar e escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lá no meio ele vai dizer, né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Por que Davi pede para que Deus não lhe retire o espírito? Né? Diferentemente de Saul,
que pelejou foi para ser honrado diante dos seus soldados. Quando Samuel foi oferecer o sacrifício, demorou a chegar, Saul se antecipou, ofereceu um sacrifício que não lhe era devido fazer, e depois Samuel vem, o repreende, e o que é que Saul diz? Me honra diante dos meus homens, vem, sobe e sacrifica comigo. A preocupação de Saul era a honra, o prestígio social, a reputação. A preocupação de Davi não. A preocupação de Davi não era com a honra, não era com o prestígio, não era com o trono, não era com a coroa. Davi estava disposto a perder a monarquia se fosse preciso. O que Davi não queria era perder a presença do Espírito Santo, pois ele sabia que sem o Espírito Santo ele seria reduzido a puro fracasso. Que fica essa lição para nós. Bem, o Espírito Santo no batismo na tentação de Jesus, o Espírito Santo no ministério de Cristo, o Espírito Santo na igreja, né? Atos 2. A igreja foi fundada em meio ao derramamento do Espírito Santo. Por isso que essa doutrina é uma doutrina tão importante, não só para o pentecostalismo, mas para a igreja de modo geral, a igreja evangélica, a igreja cristã. Não existe igreja sem Espírito Santo. O próprio Espírito é o DNA de Deus em nós. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então a igreja, ela é igreja enquanto dotada de vida espiritual pelo Espírito que habita nela. Então não importa quantos doutores se sentam nos nossos púlpitos, não importa que lindas catedrais tenhamos construído, não importa o gabarito social, político, econômico da nossa membresia, o que importa mesmo é se o Espírito Santo está lá. Porque a vida da igreja, a força da igreja, é o Espírito Santo dentro dela. A igreja começou empoderada pelo Espírito Santo. A igreja morrerá se ela recusar a presença e o poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo adverte: não entristeçais o Espírito Santo com o qual fosse selado para o dia da redenção. Não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Jesus disse: não blasfeme contra o Espírito Santo. O autor da carta aos Hebreus diz: não resistais ao Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós estamos sem vida. O Espírito é Espírito de vida. O crente que perde a presença do Espírito Santo é um zumbi, é um morto-vivo. Deus nos livre de tamanha desgraça. Bem, o Espírito Santo no crente é um quarto tópico que o pastor vai comentar aqui, né? Ele vai falar que os crentes são batizados no Espírito Santo. Inclusive, mais à frente, ele desenvolve um capítulo, não é? Como geralmente é costume nos manuais de teologia sistemática de linha pentecostal, temos um capítulo só para falar do batismo do Espírito Santo. É o 6º capítulo. Esse revestimento de poder espiritual para cumprimento de uma missão a que Deus nos tem chamado. Nem todo crente foi batizado no Espírito Santo. Todo crente foi batizado pelo Espírito Santo. E aí é diferente ser batizado pelo Espírito e ser batizado no Espírito. O batismo pelo Espírito é aquele batismo que o Espírito realiza. Todo batismo, os irmãos sabem, precisa ter pelo menos 3 elementos. Vamos pegar aqui a analogia do batismo em águas. Nós precisamos ter o primeiro elemento, que é o próprio candidato ao batismo, aquele que vai mergulhar nas águas do batismo, é o batizando. Nós precisamos ter o segundo elemento, que é o batizador, que é aquele ministro que vai mergulhar o candidato nas águas. E nós precisamos ter o próprio recipiente, onde o batizador vai mergulhar o batizando. São as águas, que podem ser águas paradas ou águas correntes, não há nenhuma prescrição bíblica quanto a isso. Há igrejas que preferem batizar em piscina, em tanques, há outros que preferem batizar em rios, para dar aquela conotação da vida velha que é levada embora. Mas, enfim, o fato é que precisa ter água. Todo batismo precisa ter água. Mesmo que defende batismo por aspersão ou por efusão, precisa ter água, ou pouco ou muita, mas tem que ter água. Então, são os 3 elementos: o batizando, o batizador e o recipiente, onde ele será mergulhado, onde ele será submergido. O batismo do Espírito Santo também precisa desses 3 elementos. O batismo do Espírito Santo, ele precisa ter o batizando, que é o próprio crente já regenerado,
que creu em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e, portanto, passou pelo processo da conversão. Precisa ter um recipiente. Que recipiente é esse? É o próprio Jesus Cristo, ou melhor, é o próprio Espírito Santo, onde Jesus Cristo, que é o batizador, João Batista disse, ele vos batizará. Então, nós somos os batizandos, Jesus é o batizador e o Espírito Santo é o recipiente, onde Jesus nos pega e nos mergulha totalmente. É por isso que nós cantávamos na década de 90, e ainda cantamos hoje, o corinho que diz, eu navegarei no oceano do Espírito. Mas, na verdade, não é navegar com um barco, é navegar a nado, é nadar mesmo, né? Porque o batismo do Espírito Santo é Jesus pegando o crente e mergulhando ele totalmente, da cabeça aos pés. É o Espírito Santo nos empoderando, nos encharcando, nos envolvendo total e completamente. Esse é o batismo no Espírito Santo. É Jesus nos pegando e nos batizando no Espírito Santo. Nem todos receberam esse batismo ainda, que é evidenciado pelo falar em línguas, conforme os paradigmas que a Bíblia nos apresenta em Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Aqueles que receberam o batismo manifestaram esse batismo por meio dessa evidência inusitada, que é a evidência das línguas. Inclusive, aqui o pastor Estevão Ângelo vai dedicar também um capítulo, que é o capítulo 7, só para falar da evidência do batismo do Espírito Santo. Nós temos aí uma obra volumosa, uma obra de teologia, publicada pela editora Carisma, que se propõe a discutir só a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Eu, inclusive, recomendo os irmãos adquirirem depois o livro Evidência Inicial, da editora Carisma. Mas nós, pentecostais, cremos que as línguas são essa evidência imediata, externa, que manifesta esse batismo de poder no Espírito Santo. Agora, o batismo pelo Espírito Santo, que é o batismo que é o Espírito quem realiza, aí nós somos o batizando, o Espírito é o batizador, e a igreja, que é o corpo místico, o corpo espiritual de Cristo, é o recipiente. Esse batismo que o Espírito Santo realiza, a evidência não é as línguas. Na verdade, não há uma evidência imediata. A evidência ela é contínua, que é a transformação, a mudança de vida. É o Espírito Santo nos pegando e nos regenerando. E pela regeneração, nos introduzindo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, é muito comum em profissões de fé para o batismo nas águas, o pastor perguntar aos candidatos, por que você quer ser batizado nas águas? Aí os irmãos dizem, eu quero ser batizado nas águas porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Mas, na verdade, parte do corpo de Cristo, que é a igreja, nós já fazemos desde a conversão. Porque foi o Espírito Santo quem nos introduziu no corpo de Cristo, não foram as águas batismais. As águas batismais são um testemunho público dessa participação que nós já desfrutamos na igreja. Mas ninguém passa a fazer parte da igreja a partir do batismo. Nós passamos a fazer parte da igreja, do corpo espiritual de Cristo, quando, pela fé em Jesus Cristo que nós temos, o Espírito Santo, então, nos submerge na igreja. Ele nos coloca, ele nos lança no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, a resposta, por que eu quero ser batizado nas águas, não deveria ser porque quero fazer parte do corpo de Cristo. E sim porque eu quero me identificar publicamente como um seguidor de Cristo Jesus, cumprindo todos os deveres que a palavra de Deus me impõe como um cristão. Eu quero o cristianismo completo, não quero o cristianismo pela metade, não quero apenas mergulhar superficialmente, não quero ficar nas margens, eu quero o cristianismo completo. Eu quero o batismo nas águas, eu quero o batismo do Espírito Santo, eu quero os dons espirituais, eu quero a comunhão com a igreja, eu quero servir na obra de Deus. É por isso que eu quero me batizar. Como disse o próprio Jesus a João Batista, porque me convém cumprir toda a justiça de Deus. Tá bom, meus irmãos? Bem, meus irmãos, deixe-me dar uma adiantada aqui, porque nós já vamos caminhando aí para cumprir 1 hora, mas eu ainda quero aqui destacar o Espírito Santo no crente, como aquele que traz regeneração, é uma obra do Espírito Santo, gerar uma nova vida. É o Espírito Santo quem produz santificação,
eu já disse desde o início, né, quando falei do nome Espírito Santo, já fala não só de sua natureza perfeita e irretocavelmente santa, mas fala também de seu trabalho na igreja, que é santificar os crentes. Inclusive, nós vamos ter aí depois o fruto do Espírito, né, que é um quinto capítulo que o Estevão Ângelo desenvolve aqui. Ele vai falar sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. O amor, a alegria, a paz, a bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Essas, a fidelidade, são características do caráter de Cristo que o Espírito Santo agora vai gerar em nós. E isso diz respeito justamente à santificação. Porque o que é santificação? É separar do uso comum e consagrar ao uso santo. Então, santificação não é só eu deixar de fazer as coisas que não prestam. Não é só deixar de mentir, de roubar. Eu posso deixar de fazer tudo isso e não ser santo. O cara que foi lá para uma instituição de recuperação de drogados e alcoólatras, não quer dizer que ele virou santo porque ele abandonou o vício. Não, graças a Deus, já foi um ótimo passo, se libertou do vício, mas ele pode continuar um pecador e talvez agora mais do que antes, né? Mais do que antes, talvez ele tenha substituído o vício por outro. Então, santidade não é só deixar as coisas que não prestam. Santidade é nós progredirmos dia a dia, por isso a santificação é progressiva, progredirmos dia a dia no fruto do Espírito. E tão importante esse fruto do Espírito que Jesus vai dizer em João 15 que aquele ramo que não produzir fruto, o Pai vai cortar. Que fruto é esse que Jesus fala? É justamente o fruto do Espírito. É justamente o caráter de Cristo, o amor, a paz, a alegria. Às vezes a gente pensa que esse fruto que Jesus falou em João 15, que também está no singular, leiam lá atentamente, porque de cabeça a gente cita muitos frutos no plural. Jesus não disse muitos frutos, ele disse muito fruto. É fruto no singular. E é da mesma forma que Paulo fala do fruto em Gálatas 5:22, também no singular. Pode conferir na sua Bíblia. Nenhuma versão diz frutos, é fruto. Por quê? Porque diz respeito a uma nova qualidade de vida. Jesus diz que quem não produz essa nova qualidade de vida, o Pai vai cortar. E às vezes a gente pensa que produzir muito fruto é estar na igreja todo dia, é dirigir muito departamento, é entregar muita literatura, é ter muito cargo, é pregar muitas vezes na semana. Não, e isso não é necessariamente produzir o fruto que Deus quer. Sim, isso é o serviço cristão. Nós precisamos também, comedidamente, com sabedoria, nos ocupar nessas coisas, precisamos trabalhar para o Senhor. Mas esse fruto que, se nós não produzirmos, nós seremos cortados de Cristo, é o caráter de Cristo. É o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a fidelidade. Se nós não tivermos essas coisas, então o caráter de Cristo não está em nós. Logo, nós não temos identificação real com Cristo. E, portanto, seremos cortados dele. O Espírito Santo, agente da cura divina, né? Nós pentecostais destacamos muito a atividade restauradora do Espírito Santo. Nós cremos em, como eu disse lá em meu livro, Poder Pentecostal, já aproveitando aí para fazer um merchan, viu, pastor André? Em meu livro Poder Pentecostal, eu digo que nós pentecostais cremos em depravação total. O homem é totalmente depravado, o homem sem Deus, não nós, crentes convertidos, né? Agora convertidos, nós somos regenerados, nós somos santos. Mas o homem sem Deus, ele é totalmente corrompido pelo pecado, espírito, alma e corpo. Se ele fosse fatiado em 1000 pedaços, cada um desses 1000 pedaços estaria contaminado pelo pecado, né? Mas nós, pentecostais, também cremos em redenção total. Ao lado em que cremos, ao mesmo tempo em que cremos em depravação total, em contaminação total por causa do pecado, nós cremos em redenção total pelo sangue de Cristo e pela obra restauradora do Espírito Santo na igreja, que é o vigário de Cristo, que é o substituto legal, divino de Cristo. Eu subirei para o Pai e o Pai enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Não é o Papa, não é o pastor, o bispo. É o Espírito Santo que é o legítimo substituto de Cristo na igreja. E o Espírito Santo, ele opera a cura divina. Os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12, Paulo cita entre eles os dons de curar. E Paulo diz que é o Espírito quem distribui.
Como disse agora há pouco, o próprio ministério da cura na pregação de Cristo, na atividade de Cristo, foi uma obra empoderada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito quem ungiu Cristo para curar os quebrantados de coração. Né? Então o Espírito Santo cura, viu, irmãos? Eu creio que em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, época de muito esfriamento, época de muito desânimo, de muito medo, de muito pavor, nós, especialmente nós pentecostais, precisamos reacender a chama, como disse Paulo a Timóteo, reavives o dom de Deus que é em ti. Pegue o fole e sopre as brasas, né? Incendeie o seu dom espiritual. Nós precisamos voltar a pregar com veemência, com contundência, a crença na contemporaneidade do dom da cura. Precisamos orar uns pelos outros por cura divina. E precisamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo como instrumento de cura para os que estão enfermos. Viu, irmãos? Sejam os que estão perto, sejam os que estão longe. Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você orar mais por cura divina, você vai ver mais cura divina acontecer. Tiago disse, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal para gastar em vossos próprios prazeres e deleites. Então tem duas lições que Tiago nos ensina. Temos que pedir mais para receber mais. E temos que pedir corretamente para receber as bênçãos que Deus nos tem reservado. Vamos orar por cura divina. Porque existem muitos irmãos nossos, amigos nossos e parentes nossos padecendo não só o coronavírus, mas outras doenças que assolam a humanidade desde sempre. Oremos e oremos com fé para que Deus realize entre nós obras maravilhosas. Bem, irmãos, para não ser aqui enfadonho, cansativo, o último ponto que eu quero aqui apontar para os irmãos, de certo modo, todos os capítulos do livro, viu? O pastor André ele não me obrigou, ele não me colocou nenhum material como obrigação para expor aos irmãos, para usar como roteiro, não. Eu estou usando isso aqui espontaneamente, viu, irmãos? Porque é um material que eu li de capa a capa e gostei muito, muito bem escrito, muito bem elaborado, então usei como roteiro. E, de certo modo, nessa 1 hora aqui que nós falamos, nós abordamos todos os principais capítulos e tópicos desse livro. Mas eu só quero terminar dizendo para os irmãos que o Espírito Santo, né, é a nossa matéria aqui hoje, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também, na igreja do crente, ele é um líder e um guia espiritual. Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é quem direciona a igreja, o Espírito Santo é quem dá as diretrizes para a igreja. De vez em quando eu vejo aí a grande mídia, né, os jornais, criticando a igreja católica. E às vezes também as igrejas evangélicas. E dizendo assim, porque os cristãos deveriam se abrir mais. Porque os cristãos deveriam dialogar mais quanto à licitude do aborto, quanto à união homoafetiva, quanto a isso, quanto a aquilo. Eu fico assistindo e eu não sei se eu fico com raiva ou se eu dou risada dessa gente. Que é gente que não entende nada de igreja, mal vai à igreja, mas acha que pode ficar pautando a doutrina da igreja, pautando os dogmas da igreja, pautando o que a igreja crê, o que a igreja não crê, o que a igreja recebe, o que a igreja recusa. Irmão, a igreja não pode ser pautada. Maldita! Maldita será uma igreja que se permitir ser pautada por jornalista, por crítico, por artista, por filósofo. Maldita será essa igreja. Ela caminhará às cegas, nas trevas. Quem é o guia seguro da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo guia a igreja por meio da palavra de Deus. Os 66 livros que na Bíblia estão legados à humanidade. Essa é a bússola. Essa é o GPS, para usar uma linguagem mais moderna, que ninguém usa bússola, hoje em dia é GPS. A Bíblia é o GPS da igreja, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Então, igreja nenhuma tem que se curvar à opinião de artistas, à opinião de políticos, à opinião de quem quer que seja. A igreja deve estar rendida ao sola scriptura. E o Espírito Santo conforta os crentes e ajuda-nos em nossas fraquezas. Além do que ele também é um mestre, porque Jesus disse, ele vos ensinará
todas as coisas. É por isso que João vai dizer lá na sua carta que vocês não precisam que ninguém vos ensine, porque sobre vós está a unção. Né? Algumas Bíblias, inclusive, traduziram ali unção com o maiúsculo. Tem muita gente que já interpretou esse versículo mal, pastor André, para dizer que o crente ungido, ele não precisa mais de estudo, de teologia, de livro, de escola dominical, de uma live como é. Não precisa, porque eu já tenho uma unção, e a unção é que me ensina. Mas essa unção que João fala na sua carta é a própria pessoa do Espírito Santo que está ali simbolizada no óleo da unção, no azeite da unção, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Né? João está, através de um símbolo, falando da própria pessoa do Espírito Santo que habita na igreja e que é o grande mestre, que é o grande professor da igreja. Né? João ali está dizendo, vocês não precisam recorrer aos agnósticos, que naquela época já estava começando a nascer como um grupo de elite, né? Um grupo que prestigiava muito o conhecimento, a sabedoria, somente alguns iluminados podiam acessar as riquezas, os tesouros místicos e espirituais. Aí, contrastando com esses místicos, esses gnósticos, João vem dizer, vocês não precisam disso não. Vocês têm o Espírito de Deus, que é o grande professor. Agora, o Espírito de Deus, ele também deu à igreja mestres, Efésios 4:11. Ao lado dos apóstolos, profetas, pastores e evangelistas, Deus deu mestres, que são professores, os didáscalos, os que ensinam didaticamente a palavra de Deus para a igreja, e eu creio que eu estou num grupo aqui que só tem mestres hoje. Meus irmãos, dentre muitas coisas, essas são algumas das mais oportunas que o tempo nos permite trazer para os irmãos, e eu espero que, de alguma forma, tenha trazido luz, tenha trazido calor também, né? Porque o Espírito Santo é fogo, então tenha trazido calor e tenha provocado o interesse de os irmãos refletirem mais e de forma mais detida posteriormente acerca do assunto. Pastor André, volta a palavra para o senhor.